Através desse vídeo, eu vou tentar contribuir de alguma forma para atender uma quantidade enorme de eh, perguntas, pedidos, né, de orientação que eu tenho recebido com uma frequência muito grande, né, de dúvidas relacionadas com baterias, sejam elas baterias de automóveis, né, que está agora aumentando muito a quantidade de veículos híbridos e elétricos, o carregamento dessas baterias, questões técnicas relacionadas também com as baterias, principalmente de bicicletas, né, bikes elétricas, scooters elétricas, e também até mesmo para celular serve algumas informações que eu vou colocar aqui. Uma das coisas que eu vou esclarecer, que é ponto de dúvida também muito grande, é entender o conceito de perigo que essas baterias oferecem, né? O armazenamento através de bateria. Quando a gente fala em risco e perigo, o risco a gente está dizendo, tentando dizer a probabilidade de um cenário que a gente não gostaria de ter, por exemplo, um incêndio numa bateria elétrica, acontecer. Então, essa probabilidade pode ser maior ou menor, dependendo das condições, como essa bateria é recarregada, da qualidade da bateria, como é usada, qual é a manutenção que é feita no veículo, seja bicicleta, ou moto, scooter, ou mesmo até mesmo de um celular. Então, a probabilidade depende muito dessas condições para que a probabilidade de ocorrência desse cenário, de fato, aumente ou diminua. Isso a gente chama de risco. Então, o risco é de acontecer ou não acontecer, né? Então, a probabilidade de aquele cenário temido, um incêndio em bateria, acontecer. Agora, o perigo propriamente dito, né, quando a gente fala tecnicamente de perigo, a gente está falando do cenário. Então, o que é o cenário de perigo envolvendo baterias? Então, eu preciso entender que bateria é um armazenador de energia. E quando a gente fala em perigo, o perigo está sempre diretamente relacionado com a quantidade de energia envolvida. É para tudo. Então, você, com um carro, você andando devagar, você está com menos energia ali no carro, né? Menos energia em movimento, então se bater, a consequência é uma. Agora, se você tiver a 180, 220 quilômetros por hora, aquela energia toda, ela, se você tiver um acidente, aquele potencial de dano é muito maior. E assim com tudo. Então, se você trabalha em altura, está fazendo um trabalho em altura, numa altura de 20 centímetros do solo, você pode se desequilibrar de um banco, de um pequeno step, um tipo de suporte, e se machucar. Agora, se você fizer esse trabalho a 5 metros, esse machucado vai ser maior. E se fizer a 10 metros, é maior, porque a energia potencial, a altura, ela tem a ver com a energia potencial em relação à força da gravidade. Então, o perigo é maior. E tudo que envolve mais energia é maior. Então, uma bateria que armazena menos energia, então, teoricamente, ela é um perigo menor do que uma bateria que armazena muita energia. Um sistema de carregamento de baterias que transfere rapidamente muita energia, então também oferece mais risco do que um sistema que faz uma recarga mais lenta, né? O que acontece é que quando você adquire um produto assim de qualidade, bem desenvolvido, como por exemplo um carregador de bateria, seja ele para que tipo de equipamento for, de qualidade, ele já passou por toda uma avaliação de engenharia para que aquilo seja oferecido de forma segura, desde que seguidos todos as recomendações do fabricante. Então, assim, não é preciso ter medo de que você tenha um carregador rápido, ultra rápido, e você vai ter problema. Não, apenas ele tem que gerenciar um perigo maior, mas o risco pode ser até menor, que a probabilidade de acontecer, se a qualidade for boa, de acontecer um incêndio, a probabilidade é baixa. Então, o risco pode ser baixo, mas o perigo é grande, porque tem muita energia envolvida. Então, o que acontece é que
essas operações com veículos com bateria, essa energia era armazenada de forma química, através do combustível. Antigamente, dos veículos usavam hidrocarbonetos, né? Gasolina ou álcool, né? Ou diesel. Então, você armazenava a energia sob a forma química, e também é perigosa. Se você tiver, por exemplo, carregando um pequeno pote de 100 mililitros com gasolina, se houver um acidente, um incêndio, as consequências são uma, o perigo tem um tamanho, tem um potencial. Agora, se você estiver carregando um galão e aquilo ignitar, pegar fogo, então a coisa é muito pior. Então é sempre assim, só que a tecnologia relacionada à armazenagem de hidrocarbonetos, combustível líquido, gasolina, diesel, álcool também, então essa tecnologia já está madura. A tecnologia de abastecimento impostos também está madura. O que que é esse amadurecimento? De tanto utilizar, de tanto aprender com os acidentes, a gente descobriu a forma de lidar com isso segura. Então, a quantidade de acidentes ela fica muito reduzida quando há um amadurecimento daquela tecnologia. É bom falar que no começo o petróleo, na época era o querosene, não foi bem aceito, porque não se sabia lidar, cada produto saía com uma característica diferente, não era padronizado, então às vezes um era mais volátil que o outro, então os acidentes eram muito frequentes. E Rockefeller foi quem procurou um químico que orientou ele e disse: Olha, é necessário você padronizar o seu produto, porque senão as pessoas não vão aprender a lidar com eles. Cada hora você oferece um produto diferente, queima, mas um é mais volátil, outro é menos volátil, um tem mais energia, outro menos. Não, produz sempre igual. Produz é uma coisa padronizada, em inglês, standard, Standard Oil. E foi aí que nasceu a Standard Oil, a mãe de todas as petroleiras, todas as empresas de petróleo, a partir dessa decisão de, de se padronizar a produção. Depois essa empresa passou a se chamar Esso, né? Exxon, né? Mas foi assim que nasceu o petróleo e gás. Havia também essa dificuldade. E hoje a gente está passando dificuldades relacionadas com essa mudança de tecnologia para a tecnologia de baterias. Então, são os carros híbridos, os carros totalmente elétricos, né? Então, a gente ainda não tem uma quantidade de uso no mundo em diferentes situações, porque você tem na Europa, tem nos Estados Unidos, mas não tem, por exemplo, em países com dificuldades de inundações, como o Brasil, com temperaturas diferentes. Então, você precisa coletar esses dados e amadurecer. Esse é um dos problemas, tá? Não existem normas maduras, ou seja, quando você tem norma, você tem tecnologia. Porque quando você padroniza, cria norma, é porque você já dominou, você já aprendeu a lição, então a gente passa para o papel, digamos assim, entre aspas, né? E cria norma para que outros possam fazer. E aí vira assim uma tecnologia. Se só você sabe fazer e não consegue fazer aquilo ser reproduzido em massa para outros usarem, então você não tem tecnologia, você tem um experimento, né? Então, essa tecnologia não está bem desenvolvida ainda a ponto de a gente ter muitas normas. A gente tem algumas normas em alguns lugares, em alguns países, mas no Brasil, por exemplo, nós não temos. Na ABNT e as próprias normas de fornecedores não são consistentes para que a gente possa dizer que essa tecnologia está madura. O que a gente tem hoje é ainda uma grande quantidade de equipamentos chegando, mas não há muitas dúvidas em relação a como fazer o carregamento, principalmente em condomínios, né? Então, eu recebo muitos questionamentos de síndicos, de empresas que fazem manutenção e querem instalar, né, nos condomínios. Eu recebo da imprensa com frequência solicitações. Agora, em São Paulo, a gente está passando por uma situação de muita tentativa das autoridades padronizar essa atividade, mas faltam normas, justamente porque a tecnologia não está ainda 100% madura. Então, é muito importante entender esse estágio, por quê? Porque se você hoje tem um carro elétrico que chega desfilando, né, de uma grande montadora internacionalmente conhecida e chega na nossa garagem, é um carro entre 50 carros, 100 carros, dependendo do condomínio, até 200, 300 automóveis, né?
que está carregando ali. Ou no shopping, você tem ali um shopping com milhares de carros e você tem ali 10 carros sendo carregados. Agora, imagine você ter o contrário, né? Quase todos os carros elétricos, né? Todo mundo de bike elétrica, scooter elétrico. Como é que vai ser esse processo? Isso não está tão maduro como acontece com os postos de gasolina. A gasolina é perigosa? Sim, mas já está entendido como lidar com ela, tanto para o leigo, já sabe, já está, assim, faz parte da cultura, né, do século XXI, e assim como aquele que produz, que lida com hidrocarboneto, transporta, descarrega. Então, mesmo assim, a gente tem acidentes. Agora, imagine uma tecnologia que ainda não é dominada, né, 100% amadurecida, a ponto de faltar normas para dizer como deve fazer. As prefeituras não possuem normas sobre isso, o corpo de bombeiros nem sempre tem regras muito superficiais ainda, e até mesmo os órgãos mais assim responsáveis, como a ABNT, também deixam lacunas. Então, nesse momento, não vejo como uma boa escolha o uso sem controle desses equipamentos, antes que essa tecnologia esteja amadurecida e principalmente tropicalizada para nós aqui no Brasil, ou seja, as tecnologias que são produzidas às vezes em outras regiões não são tão seguras para a nossa regiões, porque as nossas regiões, né, seja o sul do Brasil, centro-oeste, nordeste, sudeste, não importa, norte, elas têm características próprias que às vezes são inéditas, não tem em outros lugares no mundo. As enchentes que a gente tem no Rio de Janeiro, em São Paulo, por exemplo, será que os carros elétricos vão se comportar bem? Então, é muito importante entender isso, que ainda não temos normas e fica muito difícil uma decisão. Ah, vou fazer um ponto de recarga no meu condomínio. Você vai acabar tendo que assumir por sua conta e risco as implicações legais a nível de Código Penal. Então, eu estou falando aí de você ser, no caso de um acidente, aqueles que vão fazer esse tipo de atividade de instalação, eles acabam sendo envolvidos em questionamentos futuros, se houver um grande incêndio, vítimas, em questões envolvendo negligência, imprudência e imperícia, que é o que tem no nosso Código Penal. Agora, em termos de normas para dizer se estava certo, se estava errado, faltam normas, há lacunas. Então, a pessoa que fizer, o condomínio que fizer, e até o engenheiro que fizer, fará por sua conta e risco. E aguentará as consequências também por sua conta e risco. E não há dados ainda históricos suficientes para a gente saber exatamente qual é a melhor forma de fazer isso. Porque você tem garagens subterrâneas, tem garagem que pode estar com vários carros, 10 carros sendo carregados, e numa grande chuva se alagar rapidamente, sem dar tempo de tirar os carros, sem tirar, sem desconectar. Então, são problemas muito sérios. As bicicletas elétricas são ainda piores, porque elas têm o problema de você ter muito pulverizada a produção das baterias, baterias paralelas, mercado paralelo. Então, você compra um equipamento, pensa que tem uma origem, mas não tem, pensa que é de um país, é de outro, e às vezes a produção e a qualidade dos equipamentos não é tão boa, e você pode passar por uma situação de risco, né? É importante também entender que as baterias, os carros elétricos, as bicicletas elétricas, as scooters elétricas e o uso de bateria faz parte da transição energética, mas ela não é tão. O uso da bateria em si, eu trabalho na área de energia há algumas décadas, né? E na área de risco e segurança praticamente a vida toda, mais de 40 anos aí, né? Então, é, essa opção pelo carro elétrico, ela é válida como transição, mas não é uma tecnologia, o carro elétrico, a bicicleta elétrica, ela não é tão sustentável como parece. Você com o seu carro elétrico ou com a sua bike elétrica, você não está emitindo gases do efeito estufa. Isso é certo. Porém, para produzir o seu carro e principalmente a bateria, você teve que fazer mineração, teve que emitir gases por efeito estufa e ainda gera o lixo do uso da bateria, que ainda não se tem ainda uma tecnologia, normas, aí é que não tem norma mesmo, regulamentação, que fale a respeito de como fazer esse descarte seguro sem poluir, sem prejudicar lençol freático, o terreno.
né? Então, imagine, isso é custo. Então, será que nós vamos ter um descarte bem feito de baterias? Será que os fabricantes vão fazer o dever de casa de recolher essas baterias depois e reciclá-las, né? Se é que isso é possível e viável economicamente? Então, os carros e equipamentos que usam esse tipo de motorização elétrica, eles são muito bons como transição, mas não é para mudar assim do dia para a noite, porque você não sabe, ainda tem algumas perguntas a serem respondidas. É, eles são, na verdade, parte da transição energética, mas não a solução definitiva. Nesse sentido, eu recomendaria que nós, aqueles que são apreciadores, né, da sustentabilidade, como eu sou também, a gente procurasse, sim, a inserir essa possibilidade, usar bicicleta elétrica, usar scooter elétrica, usar carro elétrico, mas com certa limitação, porque primeiro que pode ter uma grande perda financeira, com a descoberta desses efeitos todos que eu tenho dito aqui lá na frente, pode levar a uma perda de valor de mercado dos produtos na hora da revenda. É, e a questão do recarregamento. Se você recarrega a sua bateria de bike em casa, você está colocando em risco a sua vida e a vida de todos, porque é uma operação, sim, muito diferente de tudo que você já fez em termos de carregar qualquer coisa em casa, inclusive o celular, que também é perigoso. Mas a bateria elétrica de uma bike é muito mais perigosa. O seu carro, então, é muito mais ainda, é muito mais energia. Como eu disse no começo, a quantidade de energia é diretamente proporcional ao tamanho do perigo, ao impacto daquele perigo para o risco para a vida, para o meio ambiente, para o patrimônio seu, né? Porque um incêndio tem impacto no patrimonial, e também para a imagem, né, sua, do condomínio, da sua organização, do seu trabalho, se você tiver incêndios toda hora, né, toda hora. E então eu não recomendaria nesse momento tomar a iniciativa de gerar esses espaços de recarga antes da regulamentação. Até porque pode regulamentar diferente daquilo que está sendo feito. Aí vai ser feito um investimento e aí na frente vai dizer que não pode, que é proibido porque descobriu que aquilo ali ainda não está assim. Porque há muitas dúvidas. É bom que seja um local aberto, mas também não pode ter exposição à água, à chuva, que não combina eletricidade e água. Não se sabe se você pode ter problema com um carro elétrico com que bateu num quebra-mola, danificou a bateria, ninguém sabe que ela está danificada e numa dada operação de carregamento, ela pode entrar numa situação de risco, superaquecendo e causando um incêndio. Você não sabe se esse carro estiver no subsolo, aquele incêndio vai se propagar porque não tem como dissipar o calor. Não tem como dissipar o calor. E a bateria concentra muita energia, então é muito calor se ela entrar em combustão. Ao mesmo tempo, no espaço aberto tem aquela questão da chuva. Então, hoje, a ideia é colocar algum tipo de antepara, mas que deixe fechado num subsolo, por exemplo. O ideal é que fique a nível do terreno normal, não sobre laje, e ainda por cima, com ventilação abundante. Então, seria isso, mas também não pode bater muito sol, talvez não seja a melhor opção se tiver um sol muito grande. Quando a gente fala sol da Europa e Estados Unidos é uma coisa, dependendo da região. Quando você fala do sol do Brasil, é outra completamente diferente. Então, todas essas questões estão sobre a mesa, os especialistas estão é, é, trabalhando, né, para tentar prover uma maneira padronizada. Os próprios fabricantes, alguns oferecem, até instalam na casa da pessoa meios de fazer a alimentação elétrica do recarregamento. Porém, a realidade é que mesmo os maiores do mundo, aí eu não vou citar nome de marcas, mas os maiores, os que têm as as melhores reputações de segurança, estão fazendo essas instalações, mas ainda não existe um domínio pleno e um amadurecimento total de como seria um mundo com mais carros elétricos do que carros convencionais, né? Ou híbridos, carros híbridos e elétricos, mais carros do que convencionais. Será que seria melhor? Será que no somatório a produção de gás de efeito estufa seria realmente mais baixa? Porque para você produzir baterias, descartar baterias, você continua emitindo gases do efeito estufa, especialmente o dióxido de carbono. Então, são essas as questões que precisam ser consideradas, né?
e aqui eu estou dando essa contribuição e também, ao mesmo tempo, oferecendo essa resposta, já que tem sido muito frequente, principalmente órgãos de imprensa, né, que eu já costumo a ter essa honra de atender. Então, como está acontecendo uma quantidade muito grande semanal, então eu preferi gravar e disponibilizar para que as pessoas entendam o meu posicionamento como gerenciamento, especialista em gerenciamento de risco, segurança, engenheiro, nessa área de riscos e segurança. E a nossa ideia, a nossa atividade de gerenciamento de riscos, ela é focada em viabilizar a nova tecnologia. Então, a gente trabalha para que o homem possa ir à Lua, para que o homem possa explorar petróleo, possa lidar com a tecnologia nuclear e possa também ter carros elétricos de baterias elétricas em bikes. Então, a gente trabalha para isso, mas a gente tem que entender que é um trabalho a ser feito, ainda não está totalmente completo, tá? Porque o veículo ele está pronto, ele pode ser recarregado com segurança, mas disseminado na população toda. Então, vamos dizer, a maioria dos carros sendo elétricos, a maioria dos carros, das bikes sendo elétricos, todo mundo carregando o carro à noite, a gente não sabe como vai ficar o cenário. Então, a gente ainda não sabe. Então, a gente não tem isso, principalmente quando você fala em Brasil, porque lá fora até que tem algumas regiões pontualmente que já estão com esse cenário, mas nós no Brasil estamos chegando nele agora. Então, o meu conselho é a prudência, porque na nossa área a gente sabe que a experiência é que é o grande guia, né? Aquele que é inexperiente, ele costuma assim se investir da ousadia da inexperiência e ele dá aquele passo achando que tem uma estrela maior, e quando ele faz isso, a única coisa que a gente já sabe há milênios, não estou falando de séculos, estou falando há milênios, é que o inexperiente acaba tendo que arcar com as consequências da sua inexperiência. Então, pela experiência, vamos aguardar, né, o amadurecimento dessa tecnologia e também o amadurecimento, principalmente, das normas de referência, sejam elas das autoridades municipais, estaduais e federais, bem como das instituições como a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e demais instituições que nós temos pelo mundo de referência para colocar em normas aquilo que a gente quer tanto ver, a viabilidade técnica de carros elétricos, bicicletas elétricas, bikes elétricas, scooters elétricas e tudo mais usando baterias.